Veja só, o Uruguai tem de decidir se quer continuar ou não no Mercosul. Quer dizer, eu não acho, o Mercosul acabou. A economia uruguaia não tem tamanho para acabar com o Mercosul. Agora, é claro que prejudica. Se você pertence a um bloco econômico, faz sentido você efetivar acordos dentro do bloco e com a concordância dos demais. Se não, não. O que o Uruguai está dizendo? Bom, o Uruguai está sendo tratado aí como está sendo tratado como uma das menores economias do Mercosul. É mesmo, né? Isso é uma questão objetiva. Não que não tenha havido inabilidades ao tratar desse assunto, né? O Alberto Fernandes tratou do Uruguai como se fosse o irmãozinho menor, né? O Lacadipol ficou muito ofendido. Agora, é claro que se o Uruguai faz o acordo que está anunciando que pretende fazer com a China, não tem como o Uruguai permanecer no Mercosul, porque, evidentemente, ele teria alguns benefícios de pertencer ao Mercosul, porque existem alguns benefícios, né, das trocas locais do grupo, e, ao mesmo tempo, estaria aberto para o mundo. Quer fazer acordo com a China, quer fazer acordo com os países do Pacífico. Bom, então, vai sair do Mercosul. Eu não sei se é útil ao Uruguai fazer isso também. Me parece que está havendo aí uma certa situação de intransigência. É, Se fizer o acordo que diz que vai fazer, não tem como continuar. O Mercosul pode ser prejudicado um pouco? Pode, né? Porque é claro que o Uruguai passa a ser uma espécie de, nessa perspectiva, de entreposto chinês na América do Sul. Né? Porque quando você fala de um acordo do Uruguai com a China, vamos ser claros, nós estamos falando de a China passar a ditar o ritmo das trocas econômicas no Uruguai. É isso que significa quando você pega uma economia como a China e quando você pega uma economia como o Uruguai. Então, eu diria, nem faz sentido se falar nesse caso de um acordo. Né? Na verdade, o Uruguai passa a ser uma espécie de braço da China na América do Sul, sem qualquer teoria conspiratória aqui, eu estou falando do ponto de vista do interesse econômico. Então, não faz muito sentido mesmo. Né? Aí o Lacadipol está tratando disso como se fosse uma questão de respeito à independência do Uruguai. Não pensem que o Uruguai ficará subordinado aos interesses de vocês. Bom, mas de vocês quem? Houve momentos em que o Mercosul, por exemplo, foi prejudicial ao Brasil. Né? Dentro do Mercosul, uma economia que poderia se dizer de algum modo sufocada, então, por limites do Mercosul, seria a economia brasileira. Né? Vamos ver o que vai sair. Estou achando que há uma conversa independentista aí do governo uruguaio que é um pouquinho sem fundamento. Né? O bloco, afinal de contas, existe. Agora, se o Uruguai decidir que não quer mais pertencer ao bloco, muito bem. Se vai pensar um Mercosul sem o bloco, sem o Uruguai. Não é? Porque é claro que com o acordo com a China não faz muito sentido. Porque a ser assim, o Brasil faria o seu, a Argentina faria o seu e o bloco acabou. Não é? Então, Né, do vamos ver o que sai. Mercosul. É uma regra bem fundamental ali do Mercosul, né? De que também os membros, né, os países membros do Mercosul, eles não podem, né, mantendo aí relações comerciais mais vantajosas fora do grupo, né? Porque aí Claro, porque você tem a chamada tarifa externa comum, que é o que, em última instância, caracteriza a existência dos blocos. Se isso deixa de existir, o país deixa de pertencer ao bloco. É simples assim. Não existe essa possibilidade, essa dualidade que o governo uruguaio está querendo alegar, não é? Agora, se o Uruguai acha que é útil para ele fazer esse acordo. Agora, um acordo do Uruguai com a China passa por desenvolvimento, por exemplo, ainda que pequeno, da indústria uruguaia, ou, né, o Uruguai passa a ser uma espécie de extensão, mera extensão dos interesses chineses, que me parece que é o que aconteceria. Mas é a velha história, né? Eu não opino qual deve ser o regime de Cuba, da Argentina. Os uruguaios vão ter de escolher.
é útil para eles isso, né? A mim não me parece no médio e no longo prazo, mas, né, a escolha está lá. Tem um governo no Uruguai. É Né? isso. As duas coisas ao mesmo tempo me parece impossível, né? É isso. Parece que os produtos chineses, né, que entrariam no Uruguai, só para esclarecer para quem está nos acompanhando, né, teriam uma taxa de importação menor. E é isso que é atrativo, né? Menor do que as praticadas dentro do Mercosul. Então, vamos ver Sim, como é que o mas aí Brasil vamos vai. ver, o Uruguai vai consumir tudo ou o Uruguai pretende manter ainda com os países do Mercosul, por exemplo, essas mercadorias entrarão no Uruguai e o Uruguai tem a pretensão de vendê-las, por exemplo, para a Argentina ou para o Brasil. Aí não vai acontecer. Exatamente. É claro que essas economias também vão se proteger. Aí a minha pergunta, faz sentido o Uruguai se descolar do Mercosul? Me parece que não, né? Mas, a ver, as duas coisas realmente não dá. Ontem eu ouvi o discurso do Lacadi-Pou, achei de uma agressividade desnecessária, né? Me parece que foi uma posição mais ideológica do que outra coisa. Então, por exemplo, na reunião da CELAC, se falou em defesa da democracia. É claro que há uma contradição quando se fala em defesa da democracia e na CELAC você tem Cuba e tem Venezuela, que democracias não são. Né? Então aí o Lacagepou não é só a esquerda que defende a democracia. Não, muito bem, você tem partidos de centro e de direita que são democráticos. Mas acontece que isso não estava colocado. A defesa da democracia se fez, inclusive, no ambiente que se estava repudiando uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Me parece que assim que costuma acontecer, né? Muitas vezes países menores exacerbam a retórica arrogante para tentar ganhar um pouco de importância no debate, é até compreensível. O Lula tem experiência para enfrentar e para debater esse tipo de coisa, né? Eu acho que vai haver uma tentativa de demonstrar ao Uruguai que seria melhor para todo mundo se ele permanecesse no Mercosul. E talvez o Uruguai tente, no bloco, ganhar algumas vantagens. Vamos ver, né? Eu não vejo o interesse nacional uruguaio sendo contemplado nesse acordo com a China. Agora, obviamente, existem empresas, existem grupos econômicos no Uruguai que veem nisso uma boa possibilidade, né? Também a gente tem que ver isso, né? Tem que ver quem é que está dando as cartas ali na área econômica no Uruguai, né? Que não parece ser uma boa coisa para o Uruguai, não parece, né? Mas aí com É. eles, né?